Miguel, e como nada é simples na política brasileira, a gente tem esse novo ingrediente que é a operação da Polícia Federal hoje, que atinge pessoas próximas a Arthur Lira, né? E que pode azedar ainda mais essa relação com o governo Lula. Por conta disso, faz mais sentido o que você traz para a gente em relação à dica de Renan Calheiros de o governo se fiar, de fato, no Senado e deixar a Câmara para lá. Mas você cita essa palavrinha que para a gente já soa como um alarme, que é o impeachment, né? Há elementos para a gente acreditar que existe essa possibilidade, porque ontem se falou muito em relação, se lembrou, né, da relação Dilma-Cunha. Só que, ao mesmo tempo que se lembra dessa relação, quando você coloca isso no presente, é deixar certo que a gente vai sofrer um outro golpe, né? Porque aquilo foi um golpe, essa relação também levaria a um novo golpe. Então, assim, é factível pensar num processo de impeachment nesse momento? Não, de maneira nenhuma. Quem alimentou essa ideia na própria imprensa foi o Arthur Lira. Todo mundo sabe que o Lira é discípulo do Eduardo Cunha, né? Foi projetado por ele, enfim, segue os passos aí do seu mestre. E ele tem plantado isso na imprensa, né? Olha, a má relação do governo com Cunha, do governo Dilma com Cunha, levou ao impeachment. Não é verdade, né? O impeachment foi produto de uma série de fatores, né? Da crise econômica que a gente vivenciava e vivencia até hoje, né? Desdobramento ainda dessas crises, era resultado de uma disputa de vários setores. É bom lembrar que a Dilma vinha reduzindo incansavelmente a taxa de juros, e isso liberava recursos que eram da dívida pública para setores sociais. É isso que estava em disputa desde 2013. E não é à toa que depois, logo após o golpe da Dilma, sobre a presidenta Dilma, a gente tem a PEC do fim do mundo, né, o teto de gastos, que era justamente para barrar os investimentos e liberar esses valores que a taxa de juros liberava, a redução da taxa de juros, para permanecer vinculado ao mercado financeiro, né? Então tem um conjunto de fatores. Além do mais, as últimas pesquisas de popularidade demonstram que o presidente Lula se mantém ali na faixa de 51, etc. Então não tem clima, não tem situação nenhuma de impeachment. Mas o Lira joga com isso, com essa lembrança, faz a chantagem justamente nesse sentido. E aí vale a menção do Calheiros, né? Ele pode fazer. É bom lembrar que o processo de impeachment envolve não apenas a Câmara dos Deputados, mas envolve o Senado e é presidido por um ministro do STF. Ou seja, nessas outras instâncias, a relação do governo está muito mais tranquila, né? O que realmente também leva o Lira a pisar no acelerador e no tom da ameaça não é nem tanto essa operação de hoje da Polícia Federal, porque ela começou a ser construída já no governo Bolsonaro. Então, claro que o Poder Judiciário tem dedo nisso, mas o governo pode lavar as mãos e dizer que não estava sabendo de nada. Que não tem obrigação nenhuma de avisar o Lira quando é que os aliados dele serão investigados. Mas esse episódio de hoje, que diz respeito a superfaturamento de kits de robóticas para escolas que não têm nem água, elas são uma revelação da Folha de São Paulo, ainda no ano passado, no bojo do orçamento secreto, né? Então, não é a resposta direta, né? Tem duas respostas aí. Uma de ontem, o Dias Toffoli soltou um processo que estava sob vistas com ele há muito tempo, de um pedido de investigação do Arthur Lira, mas é um processo que também não deve uma acusação de corrupção baseada numa delação premiada do Youssef, enfim, que muito dificilmente vai prosperar. Serviu mais como uma lembrança. Olha, tem coisa aqui, mas muito improvavelmente ela deve ir adiante. O que incomodou mesmo Lira foi uma nota no Diário Oficial da CGU informando novos procedimentos de investigação e de auditoria de autarquias e de fundações, instituições estatais. E justamente a primeira autarquia escolhida pela Controladoria Geral da União para ser investigada é a Companhia de Desenvolvimento do São Francisco, onde o orçamento secreto e a turma do Lira nadou de braçadas, né? A gente tinha recursos que eram para pavimentação, que eram desviados para lá. Tem um indicado bolsonarista que permanece ali e é ligado ao Elmar Nascimento, ao Arthur Lira. Então ali foi o que de fato
a sinalização do governo de que vai mexer e vai apurar possíveis irregularidades, ou que vai pelo menos ver de que maneira está sendo a gestão da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, foi o que de fato aterrorizou o Lira e levou essa postura mais agressiva dele, para além de toda a chantagem em função de... E ter encontrado ontem, nessas derrotas da semana, uma oportunidade para tentar derrubar os ministros da União Brasil, o Alexandre Padilha e o Rui Costa.